Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. É com muito bom coração, é com muito carinho que estamos aqui juntos em mais uma manhã de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Que hoje, meus irmãos, todos nós possamos ter o nosso coração abençoado por Jesus. Que todas as dores da nossa alma, aquelas dores que nós carregamos e que não são visíveis aos olhos dos outros, que essas dores que carregamos profundamente no nosso coração, elas possam receber o bálsamo da paz de Jesus. Que o Cristo possa acalmar o nosso coração, concedendo paz, serenidade e calma para a nossa alma. Meus irmãos, que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Meus irmãos, hoje nós completamos 533 evangelhos diários aqui no nosso canal no YouTube, este canal do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias. E nesses 533 encontros que nós realizamos aqui diariamente, às 7h30 da manhã, nós ainda não refletimos uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo que iremos refletir aqui hoje. Isso mesmo, meus irmãos, hoje, no nosso Evangelho de número 533, iremos refletir a parte inicial do Evangelho segundo o Espiritismo, uma parte primordial que nós ainda não havíamos refletido e conversado sobre ela aqui juntos, neste momento nosso como irmãos em Jesus. Então vejamos que esta parte é o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, e logo abaixo deste prefácio nós encontramos uma nota nele. Antes de ler o prefácio, gostaria de ler esta nota. Olha só o que é dito para nós deste texto que iremos refletir hoje. A instrução acima transmitida por via mediúnica resume a uma só vez o verdadeiro caráter do Espiritismo e também o objetivo desta obra. Por isso, ela está colocada aqui como prefácio. Olha só, meus irmãos, como serão importantes as palavras que nós iremos refletir hoje. Olha o que é afirmado para a gente, que são palavras que vão resumir de uma vez só o verdadeiro caráter do Espiritismo e, ao mesmo tempo, carrega o objetivo inteiro da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então vejamos que são palavras ricas de ensinamento e muito importantes para também acolhermos em nosso coração. Então nós convidamos a todos que estão aqui presentes para que possamos ler na íntegra o prefácio completo do Evangelho, que aliás é uma mensagem ditada pelo Espírito de verdade. Só que ao longo da nossa leitura vamos pausando juntos e refletindo também alguns trechos desta bela mensagem. Nós também convidamos a todos os irmãos que desejarem, aí com seu Evangelho segundo o Espiritismo em casa, acompanhar a nossa leitura, sintam-se à vontade. Então iremos começar. Prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando,
se espalham sobre toda a superfície da terra, semelhantes a estrelas cadentes. Vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Meus irmãos, já há muito tempo nós estamos recebendo aqui na Terra espíritos que são como estrelas cadentes, que descem em várias partes do nosso globo terrestre e vêm iluminar, trazer luz para o nosso coração. Nós que estávamos cegos, caminhando nas sombras, perdidos, nas escolhas maléficas, somos iluminados com a luz, sobretudo de Jesus, com a luz da doutrina espírita, com a luz dos bons espíritos, iluminando a nossa alma para não mais sermos cegos que caminham rumo às sombras, mas para que sejamos almas que vão em busca da luz, almas que fazem escolhas melhores todos os dias para a sua vida, almas que compreendem que o caminho que o Cristo abre para todos nós é o caminho que nos conduz à evolução, é o caminho que nos conduz a um degrau por vez mais perto de Deus. Então vejamos que este primeiro trecho do prefácio do Evangelho é nos afirmados que Deus, Ele vem cuidando de nós. Não estamos sozinhos. A nossa humanidade terrena não está esquecida. Há aqueles que zelam por nós e que já há muito tempo descem em missão para iluminar a nossa alma. Bom, meus irmãos, vamos aqui dar sequência a este trecho. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar aos justos. Estas palavras, meus irmãos, ela muito nos lembra o sermão das bem-aventuranças que Jesus faz, prometendo a todos aqueles que seguirem com o coração humilde, que seguirem com o coração manso, que seguirem em busca da justiça eterna de Deus, eles ganharão o reino dos céus. Então vejamos que aqui é dito que os tempos são chegados para que todas as coisas elas tomem o teu verdadeiro sentido, para que elas sejam restabelecidas. E este trecho é muito importante para compreendermos que já há muitos séculos a nossa humanidade terrena vem distorcendo os ensinamentos divinos, vem distorcendo as palavras de Jesus, levando tudo muito ao pé da letra, trazendo compreensões equivocadas, compreensões que vão apenas favorecer ao próprio orgulho. E dessa forma acabamos alimentando, nutrindo as trevas. Então aqui é dito que é chegado os tempos que essas trevas elas vão ser dissipadas pela verdade. E é o que o Espiritismo ele vem fazendo já para conosco. Vejamos que desde a chegada da doutrina espírita e toda a tua dedicação em nos esclarecer muitas coisas que antes ficavam como mal compreendidas, a gente vai compreendendo um pouco mais sobre a verdade e, sobretudo, esta obra que nós nos dedicamos a refletir sobre ela diariamente.
O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é uma obra, meus irmãos, que vem trazer luz sobre os ensinamentos de Jesus também. Então, muitas coisas que, como dissemos antes, eram interpretadas equivocadamente, que eram distorcidas para favorecer a muitos homens da terra, agora com o Evangelho segundo o Espiritismo são esclarecidas. São esclarecidas no teu fundo moral, são esclarecidas ali na alma daquela mensagem que Jesus queria trazer para nós. Então, trazendo a luz da verdade e não mais nos deixando como cegos, interpretando através de uma fé fanática, uma fé cega, o que Jesus queria nos ensinar. Então, o Espiritismo, ele traz essa luz, ele traz esse esclarecimento, ele vem trazer conhecimento para a nossa alma, nos rememorar as palavras de Jesus e nos rememorar de, primeiro, buscar vivê-las, compreender a alma delas, o fundo moral, e não apenas sair levando tudo ao pé da letra. Porque, como dissemos, por muitos séculos na nossa sociedade, nós interpretamos muito ao pé da letra o que Jesus dizia. E isso acabava nos conduzindo a interpretações orgulhosas e equivocadas. Mas vamos continuar aqui no penúltimo trecho do prefácio. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que em um só hino sagrado se entendam e vibrem de uma extremidade à outra no universo. Meus irmãos, união. Este parágrafo vem nos falar sobre união, sobre darmos as mãos uns aos outros e nos ajudarmos a caminhar nessa estrada tão difícil por vezes, que é a estrada da nossa reencarnação. Então aqui é nos convidado para que a gente abra o coração para as vozes do céu, no sentido, abra o coração à doutrina dos espíritos, a tudo que eles vêm nos ensinar, a tudo que eles vêm nos rememorar que Jesus já nos ensinava, que a gente abra o nosso coração com boa vontade, tome o nosso lugar no concerto divino, que trabalhemos também, que façamos a nossa parte e que nós possamos dar as mãos uns aos outros e nos auxiliar e nos amparar. Precisamos nos unir, precisamos nos enxergar como verdadeiros irmãos, como almas que estão aqui para amparar, porque a união, já era nos dito, a união faz a força. Então, quanto mais a gente se une, quanto mais a gente se ampara e se ajuda, mais cada um de nós sobe na estrada, na escada do progresso. Bom, meus irmãos, vamos para a parte final desta mensagem. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Esta é uma mensagem do Espírito de verdade. Meus irmãos, aqui eu gostaria de retomar este ensinamento. Amai-vos também uns aos outros. Jesus, ele afirmava isso a todo momento no nosso coração, que amemos uns aos outros. E Jesus, ele ainda acrescenta, amai-vos uns aos outros
como eu vos amei, para que nós tivéssemos um guia, para que nós tivéssemos um norte de como é esse amor ao próximo. Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então que tomemos Jesus como o exemplo da nossa vida a todo momento. Que tomemos Jesus como exemplo de conduta para com o nosso próximo, de respeito para com os nossos irmãos. Vejamos como Jesus nos amou. Vejamos como Jesus nos respeitou. Lembremos de como Jesus, ele lutou por todos nós para que a luz chegasse em nossa alma. Então, dessa mesma forma, que a gente se una e ame os nossos irmãos e respeite o nosso próximo e compreenda que não estamos aqui na Terra para viver sozinhos, que não estamos aqui na Terra para evoluirmos e não olharmos mais para trás, que estamos aqui, meus irmãos, para nos ajudar. Aquele que sabe um pouquinho mais, ajuda o outro. Aquele que já tem um esclarecimento sobre certo ponto de vista, vem e ajuda o próximo que ainda não tem. Aquele que já tem um pouquinho mais de paciência, que exerça ela com aquele que ainda não compreende essa paciência. Então, que nós sejamos um exemplo vivo das palavras de Jesus. Porque mais importante, olha só, mais importante do que ler, do que saber, do que estudar, do que falar das palavras de Jesus, é viver as palavras do Cristo com o nosso próximo. Então, meus irmãos, é muito mais importante que sejamos reflexo em nossa conduta dos ensinos do Cristo do que apenas falar e não viver. Então nós tocamos muito mais o coração do nosso irmão, a gente ajuda muito mais, ampara muito mais, estende mais a mão quando somos exemplo vivo do Evangelho que é Jesus. Porque Cristo ele é o Evangelho divino redivivo para todos nós. Então que possamos, hoje e sempre, abrir o nosso coração a Jesus. Bom, meus irmãos, que hoje nós possamos levar essas palavras em nosso coração, essas palavras iniciais desta grande obra que já nos guia diariamente aqui há um bom tempinho. Que a gente leve essas palavras como esperança e inspiração no nosso coração, firmando que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é uma obra, meus irmãos, para todos os dias da nossa vida. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra que a gente tem que gravar ela no nosso coração todos os dias, dedicar um tempinho a ela, para que cada vez mais a mensagem do Evangelho divino seja gravado no nosso coração, na nossa alma. Então, meus irmãos, que a gente possa ter essa boa vontade de se dedicar a essa obra tão bela que tem um prefácio do Espírito de verdade. Bom, meus irmãos, hoje aqui nós vamos convidar a todos para depois dessa reflexão, nós encerrarmos com Jesus, com o coração em paz, convidando a todos para que possamos estar aqui amanhã para mais um Evangelho diário, este momento que Jesus abençoa o nosso coração, refletindo uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, meus irmãos, lembremos que esta é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias para todos nós que aqui estamos presentes. Uma excelente quarta-feira, um excelente dia para todos nós. E que assim seja.